Fala, meu povo, esse é mais um episódio aqui do nosso podcast A Voz do Churrasco. Eu sou o Cris Mendes e estou aqui com meu companheiro de vida e de bancada, André Ferrari. É isso aí, nós juntos somos A Voz do Churrasco para mais um episódio. Cristiane, a gente anda gravando bastante, hein? Quanta gente legal passa por aqui, né? Eu vou te dizer que cada dia que passa, cada episódio que passa, eu aprendo cada vez mais. É uma escola de vida, de ensinamentos, de valores das pessoas que aqui passam, né? É sempre muita história inspiradora ou é um aprendizado, uma técnica que alguém traz. Então, assim, como a gente sempre fala, a Voz do Churrasco, ela dá voz para esse ecossistema, que é o ecossistema do churrasco e da gastronomia, que é por isso que a gente fala de ecossistema, porque é algo gigantesco, que passa do campo à mesa, turismo gastronômico, escola, tudo. É um campo gigantesco. E para que tudo isso aconteça, a gente tem algumas marcas, né, André? Isso, com certeza. Se não fossem essas marcas parceiras aqui, apoiadores da Voz do Churrasco, o programa não existiria. Vamos agradecer a Barão Erva Mate Chás, há mais de 70 anos ao lado do Gaúcho, tomando um chimarrãozinho. Porto Alegre tá meio frio aqui hoje, estamos no chimarrãozinho. Borrússia, frigorífico suíno feito pela nossa gente lá de Osório. Um abraço, Toy, um abraço, Fabiano e Olegário. É o Capitão, melhor farofa do Brasil, farofa de comer de colher, comida de verdade na sua mesa, linha nova, agora linha premium já nas lojas e também geleias especiais para o churrasco, mas você pode usar nos queijos e como a sua imaginação permitir. Temos também Clínica Liper, do nosso amigo e doutor Lucas, clínica odontológica. Para comer churrasco e comer bem tem que ter dentes saudáveis. Entre em contato com eles através do Instagram. Zinho, né, Cristiane? Sim, o primeiro pão de alho do Brasil e agora com a linha Todo Churrasco. É isso aí, uma empresa de São Paulo, agora cada vez mais próxima dos gaúchos. Temos Asiana, o melhor restaurante asiático do sul do Brasil. Um abraço ao Celito e toda a equipe do Asiana. Facas Dom Casselame, do nosso amigo aí, Facas com Alma. Temos também Eli Couros, o melhor em artigos em couros, estojos, aventais, estojos para pesca, tudo em couros. Entre em contato com eles lá pelo Instagram e eles ainda personalizam da maneira que você quiser. E Marcelo Bolinha, referência em carnes e linguiças artesanais, que foi o nosso último convidado, o programa anterior a este. E hoje vamos continuar com a saga da família? Hoje nós vamos seguir com a saga. Vamos seguir com a saga da família? Com a família, porque é uma família que tem história, tem conteúdo e tem muita relevância no mercado do churrasco e da gastronomia, né? Isso aí, então, dê as boas-vindas ao nosso convidado. Ícaro, muito prazer, seja muito bem-vindo. É a segunda vez que você está aqui. No ano passado, num outro momento, e agora a gente vai, de fato, conhecer o Ícaro, né, aqui no programa Voz do Churrasco. Então seja muito bem-vindo e obrigada pelo seu tempo. Tá bonita essa farofa, hein? Gostou? Tá bem bonita. Tem um kit especial para ti guardado ali. Gostei. Já deu spoiler do presente, tá tudo certo. Não tem problema. E aí, que pessoal? bom que tu gostou. Que bom. Mais uma vez aqui. Mais uma vez. Muito obrigado. Acho que agora com mais tranquilidade, né? Porque a gente tava no olho do furacão aquela vez, Sou né? outra Que loucura. pessoa. É outra pessoa, né? Outra pessoa. Ícaro, então vamos lá direto ao ponto, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas. A grande maioria já te conhece, com certeza, porque hoje, né, a gente estava falando nos bastidores. Que bom que você reconheceu isso, mas você é uma referência na gastronomia para os brasileiros e também no mundo, em diversos países. Então, conta para as pessoas um pouquinho quem é o Ícaro. Um pouquinho de quem sou eu. Uma apresentação de elevador, né? É um pitch. Um pitch de um pitch. minuto. Mas pode ser um pitch mais longo aqui. Não, acho programa que não é precisa. O meu nome é Ícaro Conceição, sou filho do Marcelo Bolinha, que estava aqui na última vez. Moro na Austrália há 14 anos e acabei de passar uma temporada no Brasil. Estou aqui há 1 ano e 4 meses. A gente vai falar bastante sobre isso também, né? Ganhei alguns campeonatos de gastronomia, tenho 16 anos de experiência na área e uns 3 anos atrás eu larguei a cozinha, né? Não, a cozinha nunca larguei, mas larguei a vida de chefe diária ali do dia a dia e tento ainda a vida na internet. Então hoje eu posto bastante, faço todo esse conteúdo, mas eu vivo de eventos, né? Eventos e cursos online, parcerias com marcas, enfim. Então tô nessa vida aí de tentar deslizar na gastronomia, mas a gastronomia nunca me deixa, né? É impossível sair da gastronomia. Até porque a maioria do conteúdo que você posta é de gastronomia. Que É, é onde é a tua escola, onde é a tua área. Eu vou te falar que assim, eu tentei sair, mas eu nem sabia o que eu queria, né? Então eu tentei sair da gastronomia, daí eu fiz um tecnólogo de ciência da alimentação, então eu me formei em tecnologia e ciência de alimentos.
E tava nessa aí de o que eu quero da vida e tal. Então, eu meio que nos últimos 2 anos chutei para tudo que é lado. Então, internet, eventos particulares, campeonatos de gastronomia, estudo, voltei a estudar. Então, eu tô tentando descobrir. Até hoje, eu não tenho uma resposta tão concreta em qual que é o meu novo rumo. Mas eu aqui nesse tempo no Brasil, e a gente vai falar sobre isso, eu voltei a me apaixonar por gastronomia. Então, eu tinha perdido a paixão pela gastronomia e agora a paixão voltou. Então, hoje eu quero voltar a trabalhar com comida. A Vamos viagem pegar já esse valeu a gancho. pena. A viagem já valeu a pena. né? Vamos Que pegar legal, esse gancho, que então, e legal. conta pra nós, né, André, um pouquinho dessa sua temporada aqui no Brasil, 1 ano e 4 meses. O que você aprendeu? O que você reaprendeu? Traga um pouquinho pra nós dessa sua temporada aqui no Brasil. Se eu fosse resumir a temporada no Brasil, o que eu aprendi foi que o mais importante da vida são pessoas. Então, bem profundo. Eu sou uma pessoa que sempre fui muito metódica, muito preto e branco, pingo no i, então foi muito assim a vida toda. Eu trabalhei com dados a vida toda, com números, então eu era a pessoa que não dava bom dia no trabalho e só olhava quanto que a gente tinha vendido, quanto que o prato custava e quantos clientes tinham. Então eu sempre fui uma pessoa assim. E os donos de restaurante, donos de redes e os meus chefes sempre adoraram muito isso. Então eu sempre trouxe muito resultado para todas as empresas que eu trabalhei. Só que aí eu sempre fui no colégio o aluno que ia para o SOI toda semana, que não sabia se comunicar, que não ouvia a opinião de ninguém, que não aceitava a opinião de ninguém, a pessoa que sempre brigava com todo mundo na família, a pessoa que sempre era a mais teimosa. Então eu sempre tive... eu falava que era problema de comunicação, mas agora na terapia eu vi que não era problema de comunicação, eram outros problemas. Mas esse 1 ano e 4 meses no Brasil me ensinou isso. Me ensinou a me colocar no lugar do outro e me aproximar das pessoas e entender que sem as pessoas a gente não consegue nada. Então eu sempre tentei fazer tudo sozinho na minha vida e agora eu percebi que eu não vou chegar a lugar nenhum sozinho. Que legal. Que baita Bem profundo, né? Não, cara, meus parabéns. Porque esse autoconhecimento, ele é importante, né? Pô, pra caramba. Não, e eu digo que o pior caminho é aquele que tu vai onde tu não sabe onde tu tá indo, né? Sim. Porque se tu sabe onde tu tá indo, tá tudo certo. Tu sabe o que tu vai encontrar, às vezes tu não sabe. Mas o problema é que tu tá indo por um caminho que às vezes tu não quer ir. Esse é o problema. E de achar o caminho acho que é o mais difícil, né? Eu fui ensinado assim também, né? Então a gente... eu tô com 33 anos, eu sou novo, mas eu ainda sou da época ali que a cozinha era muito rudimentar ainda. Então eu uso muito equipamento na cozinha, eu viajei por muitos países, trabalhei com muitas pessoas, mas eu ainda peguei a era da gastronomia que era na porrada. Então assim como eu aprendi batendo, eu ensinei batendo também. Então hoje eu reconheço que isso faz mal e eu sou uma das pessoas que faz parte da mudança. Então a gente tem que mudar e não tem outro jeito, não tem mais como voltar para trás. Então, que legal esse insight de ver que precisa haver evolução dentro da cozinha, né? Desde o profissional, né? Eu digo desde a louça, né? Eu digo que é onde começa, né, a cozinha, até o chefe de cozinha, que é uma posição, né? E até aos donos que são envolvidos, a nutricionista, enfim, todos esses. Eu tive restaurante, então eu sei o quão difícil é lidar, às vezes, com quem às vezes não tem um certo grau de escolaridade, de estudo, conseguir com que as pessoas compreendam certos graus de dificuldade, de técnicas, né? E eu acho que poder ter alguém como uma tua pessoa que enxerga isso, que vai lutar por isso é muito importante e com certeza tu vai arrebanhar muito mais gente aí para te ajudar nessa nova empreitada. É um assunto bem delicado, né? É difícil ir a fundo, assim, porque traz muita política também, né? Uhum. Mas eu sou uma das pessoas que bate nessa tecla, assim. Tá num restaurante que não tá te fazendo bem, vai embora. Tá com um salário muito ruim, conversa sobre isso ou vai embora, né? Então hoje eu dou aula de planejamento de carreira. Então a gente estudar para onde a gente quer ir, onde que a gente quer chegar, o que a gente vai fazer. Então tu não precisa ter a tua carreira inteira mapeada, mas eu aprendi com 15 anos de idade que eu precisava mapear alguma coisa. Então eu nunca mapeei
a minha vida toda, né? Eu nunca imaginei que eu ia estar hoje, com 15 anos de idade eu nunca imaginei que eu ia estar onde eu estou hoje, mas eu tive um caminho mapeado. Eu sabia, ó, em 1 ano eu quero ir para a Austrália, em 2 anos eu quero ser promovido, em 3 anos eu quero estar ganhando tanto, em 4 anos eu quero ter viajado para aquele país, em 5... Então, assim, eu não sabia que eu ia chegar aqui, mas eu sempre tracei um caminho, né? Às vezes esse caminho não é tão óbvio, mas tu precisa pelo menos ter um caminho, né? Tu precisa saber, assim... saber pra onde vai, né? Pra onde vai, Tu não precisa saber, ó... quando eu tinha 15 anos de idade, eu falei assim, quero ter uma estrela Michelin. Não ganhei a estrela, mas durante 10 anos da minha vida eu caminhei assim, né? Não foi uma linha reta, mas eu caminhei em linha tortas ali buscando a estrela. Depois eu decidi que eu não queria mais a estrela. Aí eu fui caminhando para um outro objetivo, mas o objetivo sempre foi cozinhar com excelência, mas estava sempre alinhado ali ganhar mais, desenvolver mais, conhecer outros lugares. Então, assim, toda vez que eu tive um problema muito grave, por exemplo, eu lembro no meu primeiro emprego, eu estava fazendo faculdade de hotelaria. Eu não sou formado em gastronomia, sou formado em hotelaria. E aí eu estava fazendo faculdade, eu precisava fazer o TCC e não tinha tempo de fazer o TCC. Não dava, porque eu tinha 400 horas no banco de horas e eles não pagam, né? Eles queriam dar férias. E eu falei pro meu chefe assim, bom, então eu quero alguns dias de férias, né? Nessas 400 horas aí, tem como tu me dar 4 dias de folga? Eu não vou nem dormir, eu vou ficar 4 dias virado fazendo meu TCC, porque eu deixei para a última hora e não vai dar para concluir, porque eu estava trabalhando muito. E ele olhou para mim e falou assim, não vai dar. Tem casamento semana que vem, tem evento semana que vem, tem aniversário, o fulano tá de férias, não sei o quê. E eu tinha, acho que 18 anos de idade. Eu olhei para ele e falei assim, eu queria ficar naquele emprego a minha vida toda. Eu olhei para ele e falei assim, eu me demito, muito obrigado. Então, assim, tu entender que o plano foi seguido, mas tu vai sempre estar realinhando, né? Depois daquele teve outro trabalho que foi tão importante quanto, e eu entrei no trabalho falando, um dia eu quero ir para a Austrália, o chefe me apoiou, falou, não, tu tem que ir e tal. Ele tinha morado em Londres muito tempo também, então ele conhecia toda essa questão, e ele falou assim, eu quero que tu vá para a Austrália, mas eu acho que se tu ficar 1 ano aqui, tu vai aprender muito antes de ir. E eu fiquei 1 ano lá e foi uma das melhores escolas que eu tive. Então eu ganhava mal, mas eu sabia que aquela escola era preciso para o próximo passo. Então, assim, todos os passos foram calculados. Às vezes não tanto, mas eles foram calculados. Se esse chefe falasse para mim assim, depois de 1 ano, não, acho que tu tem que ficar mais 1 ano aqui, eu ia falar, não, eu fiquei 1 ano, eu sei que eu iria aprender mais, mas tá na hora de eu ir embora. Então tu pelo menos ter um mínimo de planejamento, né? Eu acho que isso é muito importante. E é cultural, né? Vamos entrar aqui na cultura, né? O brasileiro, ele tem por... eu digo assim, por virtude, não chega a ser uma virtude, mas por cultura, por natureza, o planejamento não é algo que é corriqueiro para nós aqui, eu acho. É que é muito corrido, né? Tudo é muito corrido. Tudo é muito para ontem, a gente não consegue parar para pensar, né? Por exemplo, como que tu vai parar para pensar se tu tem que pagar a conta amanhã, se tem que arrumar o carro, se não tem dinheiro suficiente para pagar o aluguel da casa. Então, assim, essa corrida constante não te dá tempo de pensar. Então, eu sou muito sortudo de ter morado num país que ganha em dólar durante muito tempo, que me deu esse tempo para pensar. Porque eu sempre falo pra galera, se eu tivesse aqui, e não comparando, tá? Sim. Se eu tivesse aqui, como cozinheiro, eu não teria esse tempo que eu tive para pensar. Então, eu agradeço por ter ido para a Austrália e hoje eu tento ficar entre os dois, né? Então, o meu coração está no Brasil, mas a minha cabeça está na Austrália. São coisas que se somam, né, Ícaro? Você tá lá você tem uma vivência, você tem uma experiência, aqui você tem outra vivência, aqui você tem outra experiência, e no fim das contas as coisas se somam. Igual você falou, passar uma temporada no Brasil, você vem, você tem uma série de oportunidades aqui que você não tem lá, e que lá você tem uma série de oportunidades que você não vai ter aqui. Então, soma tudo, mas você construiu isso. Sim. Você construiu poder passar uma temporada aqui e viver lá. Você planejou isso faz parte do seu planejamento. As oportunidades que eu tive no Brasil, eu nunca teria em nenhum outro lugar. O que eu fiz aqui com as pessoas e o que eu aprendi, o que eu desenvolvi, só o Brasil me daria. Isso não tem... É bacana esse reconhecimento. Não, com certeza. O Brasil é do caralho, não tem o que falar. E é legal de tu poder olhar assim, né?
Eu posso falar porque eu morei fora, e aí quando tu fala que tu conseguiu entender pessoas, né? Entender as pessoas e se reconectar com as pessoas, aí vem muito daquilo que os meus amigos falavam, o latino, o brasileiro, o calor das pessoas, o carinho, o afeto, o toque, né? Então, eu acho que resume exatamente quem somos, né? E poder tu saiu daqui, foi pra lá, teve uma imersão cultural que eles são mais fechados, é uma outra cultura, e tu voltar pro teu país de origem, cara, e tu encontrar essa essência do país e extrair coisas boas disso, isso é muito grato, é muito gratificante. Isso é muito legal. E quais são os planos, Ícaro? Já que a gente fala aqui que tem uma rota calculada, não significa que a gente segue ela à risca, GPS tá né? ligado, GPS tá Não significa ligado. que, né, que, igual você falou, é uma rota calculada, mas ela é assim, né? Não é uma linha reta. Mas quais são os próximos planos aí pro Ícaro? Bom, os planos mudam toda hora, tá? Sim. É, Toda porque hora. a gente Quem falou me do cálculo, conhece, mas é assim, né? Quem me conhece, às vezes nem me escuta mais. A minha família nem me escuta. Assim, eu falo um plano e eles falam, tá, semana que vem é outro plano. Então, primeiramente, né, quando acabou as enchentes ano passado, eu continuei com o trabalho com a ONG, então a Instituto Feed Me continua trabalhando. Então a gente abriu uma cozinha, depois fechou. Hoje a gente está apadrinhando mais de 10 cozinhas no Rio Grande do Sul, em que a gente ajuda com gás, alimentos, enfim, a gente está sempre ajudando. Às vezes eu vou lá treinar o pessoal, né? Acho que um mês atrás eu fui numa cozinha e mostrei como fazer comida de uma panela só. Então fiz massa com linguiça para 250 pessoas em uma panela só, daí eles adoraram e tal. Então o projeto da ONG, a gente tem reunião toda terça-feira às 9 da manhã. Isso não mudou, continua tudo igual. Isso mudou minha vida também, né? Foi uma parte incrível da minha história. E nisso eu tinha planejado ficar no Brasil. Eu falei assim, não, agora eu fico, agora é de vez. E sempre com aquela pulga atrás da orelha, né? Fico, não fico. Então eu ia comprar uma casa, eu ia alugar uma casa, ou em Floripa, ou em Curitiba, eu tava vendo onde seria. E eu ia fazer aulas presenciais, eu ia dar cursos, eu ia canal no YouTube e abrir uma vez ou 2 vezes por mês para um restaurante, né? Um anti-restaurante. Então receber as pessoas na minha casa para uma experiência, que já era uma coisa que eu queria fazer lá na Austrália. Então lá na Austrália eu procurava casas já no interior para comprar, para me mudar, para continuar fazendo meus eventos e fazer essa experiência. Então assim, podem ver, o plano nunca mudou. Nunca mudou. Né? Só mudou o lugar. Só mudou o lugar. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu tive essa ideia e eu falei para meus pais que eu ia abrir o AP Gourmet. E aí eu ia receber pessoas na minha casa e cozinhar para elas numa experiência. Eu acabei indo para a Austrália, depois de 10 anos eu queria fazer isso lá, e agora eu planejei fazer isso aqui. Então eu tava assim. Aí mudei para dezembro, depois mudei para janeiro, depois mudei para maio, agora mudei para junho, então tô sempre fazendo coisas. E nesse meio termo, eu tive o insight que era melhor eu fazer isso lá na Austrália, justamente pela questão financeira. Então, eu mudei de vir uma vez para o Brasil a cada 10 anos para vir todo ano. Então, eu vou unir o útil ao agradável. Então, o que eu pensei? Esse é o meu último plano. Se a gente conversar semana que vem, ele pode estar diferente. Mas o que eu pensei? Se você mudar o plano, você faz uma história e marca a gente? Faço stories e marco vocês. Mas o que é o novo plano? Pegar a temporada lá e a temporada aqui. Boa. Não vou conseguir pegar a melhor parte dos dois, né? Por causa do verão, porque a gente tem o mesmo trópico. Sim. Mas qual que é a ideia? Ganhar dinheiro na Austrália e trabalhar no Brasil com o que eu gosto. Então, na Austrália, eu vou abrir uma empresa de lavagem com alguns amigos meus. Né? Eu tenho a opção de abrir um sushi com um amigo meu e uma empresa de lavagem com outros amigos. Estão me convidando há muitos anos já, é uma empresa que dá dinheiro, é bem legal. Então, eu tô bem feliz com isso. E aí, eu vou vir para o Brasil todo ano. Então, eu vou vir para o Brasil de, março a junho. E aí eu vou ficar 3, 4 meses no Brasil com consultoria, mentoria, evento, tudo fechado já, tudo organizado. Tem gente que me convida para ir para a Europa fazer evento. Então, talvez uma dessas vezes aí eu passe uma temporada na Europa, assim, tipo, agora eu vou para a Europa por 4 meses para fazer eventos com todos os chefes brasileiros na Europa. Eu acho tão chique Ou a gente América falar do Sul. Assim. Saudade de poder falar isso quando eu morava na Europa. Exatamente. Então, assim, essa temporada, ela vai acontecer todo ano, em vez de acontecer
acontecer uma vez a cada 10 anos. E isso é o que faz rodar conteúdo, parcerias, crescimento online. Então o online nunca para. Sim. Só que ele não pode, eu percebi que o online não pode ser o meu primeiro plano. Eu não posso depender assim, ó, se esse vídeo não der certo e não fizer dinheiro, tô ferrado. Eu não posso depender disso. Então eu preciso de uma coisa que é o meu ganha-pão, e aí a internet sempre ela entrou como segundo plano. A internet hoje é o meu ganha-pão, mas eu prefiro que ela seja o segundo plano, Legal. que algum dia pode virar o primeiro plano. Mas se virar, é uma coisa natural, é uma coisa gostosa. Não é aquela coisa assim, ó, preciso postar, preciso fazer, preciso fechar, preciso não sei o quê. Porque isso acaba se tornando um pouco agressivo. E aí tu não tem o resultado que tu espera. Quando tu não tem o resultado de um vídeo, é que nem tu ter um restaurante e tu abrir para almoço e não ir ninguém. Então tu acaba queimando teus cartuchos, entendeu? Então acaba que eu faço muito e não tenho muito retorno sobre isso. Então eu parei de fazer tanto e agora eu tô focando. Eu li o... Tem hora que deixa de ser genuíno, né? Porque você Exatamente, tem que ficar tão... exatamente. Então tem que fazer. ano passado eu li o livro do Essencialismo e foi uma mudança incrível também. E esse ano eu tô lendo alguns livros de marketing, livros de storytelling. Então eu tô cada vez mais... Então assim, eu tô cada vez mais falando não e cada vez mais focando no que faz sentido para minha trajetória. Porque ano passado foi assim, chuta para tudo que é lado. Todo mundo... Então assim, um chefe lá do Acre me liga e fala, vamos fazer um evento aqui, mas eu não tenho como pagar passagem e estadia. Eu falava, vamos. Um chefe de Gramado, de São Paulo, de Santa Catarina. Então, ano passado eu fiz 60 eventos, tá? Além de ter viajado com um food truck, além de ter trabalhado nas enchentes, eu fiz 60 eventos e eu não ganhei R$1 para fazer nada. Eu só trabalhei e desenvolvi. Então, Famoso investimento. todos os investimentos. Mas você só investiu, mas aí Então, chega uma hora que, né? Não cansa, né? Então, esse ano eu tô falando não para muita gente e tá me machucando um pouco, mas eu tô focando no que, infelizmente para eles, felizmente para mim, no que vai fazer sentido na minha trajetória final. Então, um chefe com muito peso no Brasil, uma escola de gastronomia que eu vou falar com estudantes e propagar a informação, um podcast em que eu estou falando tudo isso sobre a cultura gastronômica. Então, isso para mim faz sentido. Então, eu vou continuar fazendo. Agora, ficar viajando para tudo que é lado, fazendo 5 eventos por semana, que além de não me trazer um retorno financeiro, me traz muito cansaço, eu tô começando a colocar o pé no freio. E isso é importante. Eu acho que acho que tem uma coisa bacana disso tudo, né, Ícaro, que o Brasil agradece você ter tido essa disponibilidade e tempo de fazer isso, né? Que bem ou mal foi quase que uma ação beneficente, né? Você sair por aí fazendo, Sim. né? Mas chega uma hora que tem que dar uma pausa, tem que parar, porque assim, nem só de caridade a gente vive, né? A gente precisa fazer o bem, mas a gente também precisa pagar a conta. A gente também precisa sobreviver, a conta chega. Então, eu acho que foi muito legal esse tempo que você se dispôs a fazer isso. Você viajou, você aprendeu, você ensinou, Conheceu trocou gente. ideia, Maravilha, legal. Matou saudade do Brasil, conheceu um pouquinho mais do Brasil, que te fez... Vou conhecer muito mais ainda. Tem umas 4, 5 viagens planejadas ainda. Minas, Amazônia, São Paulo. Tem bastante conteúdo ainda. E isso é muito legal, porque isso que é o que te faz ainda também, né? Querer voltar esses olhos pro Brasil e falar, vou mais vezes do que só a cada 10 anos. Mas é importante a gente olhar e saber falar não, né? A gente tem que falar não. Eu tive umas conversas bem sérias no interno, assim, com alguns chefes bem grandes do Rio Grande do Sul. Que até me xingaram sobre isso. Falaram assim, tu tem que falar não, tu precisa falar não. Porque essa história de fazer evento de graça machuca todo mundo. E aí eu não tô inserido no contexto, agora que eu tô inserido. Mas muita gente, eu tive uma chefe muito famosa do Rio Grande do Sul que me falou assim, tu tem que parar de dar aula de consultoria. Porque tá todo mundo querendo ser consultor e aí fica queimando o filme dos consultores. E aí eu fico sambando assim, né? Pra onde que eu vou? Pra esse lado ou pra esse lado? Eu falo muito de sustentabilidade, então eu pego os dois lados, né? Falo assim, vamos parar de usar pistache. Aí eu tenho as pessoas da sustentabilidade falando, vamos parar, e os chefs falando, tá, mas é isso que vende. Então eu tô sempre sambando entre os dois. Por que a sustentabilidade fala pra parar de usar pistache? Olha, eu no meio do programa tirando uma Porque dúvida. não existe pistache no Brasil, é tudo importado. Vai ter a primeira fazenda agora no Ceará, no Pará.
mas não faz sentido mais tu trazer alimentos de fora. Depois da pandemia, não fez mais sentido trazer alimentos de fora, porque o Brasil está produzindo todos os alimentos aqui. Então, além de produzir alimentos tão bom quanto, não precisa mais gastar Tudo que envolve todos os recursos. Eu ia falar carbono, né? Então, assim, não chega de gastar para poder ter o mesmo insumo que tu tem dentro do teu país. Aí, ó, Entendi. Vamos. Mas voltando ali, a galera me xinga, porque esse movimento de chefes se ajudando, do collab, é muito importante. Mas ele é muito importante até onde? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, porque assim, 2 restaurantes fazendo collab, todo mundo ganha. Né? Um chefe, um restaurante, todo mundo ganha. Tipo, eu ganho seguidores, eles ganham notoriedade, e assim vai indo. Mas chegou um momento em que assim, tá todo mundo fazendo tudo que é evento e ninguém é pago pra nada. Então, tu faz um festival de gastronomia e não é pago. Tu dá uma palestra para não sei o quê e não é pago. Por quê? Porque assim, a gente é um festival, então tu vai ter notoriedade, é melhor tu vir aqui. A gente é um restaurante famoso, vem aqui. Eu sou um chefe famoso, vem aqui. Então tu acaba fazendo tudo por troca de conhecimento, o que é show de bola. Mas eu recebo muito hate dessa galera também, porque assim, quando eu fiz estágios, os estágios eram gratuitos. E aí eu descobri, me falaram, e não foi uma pessoa, foi milhões de pessoas, me falaram que essa questão do estágio gratuito machuca muito o comércio inteiro. Que para um estagiário trabalhar, ele precisa ganhar alguma coisa. Né? Então, de novo, eu tô sambando entre 2 áreas. Porque eu sou uma pessoa que fala assim, quer aprender? Bate na porta, vai lá e fala, quero trabalhar de graça para ti. E aí todo mundo que tá no outro lado da moeda fala assim, não tem mais como trabalhar de graça, mesmo que seja estágio, mesmo que seja para aprender. Porque eu fiz isso a vida toda. Eu queria aprender a cortar peixe, eu fui no mercado de peixe de Sydney e falei, quero aprender. Toda segunda-feira, que era minha folga, eu ia lá cortar peixe. Então assim, eu cortei em um dia mais peixe que a minha carreira inteira na cozinha em um dia. E eu fazia isso toda segunda-feira. Então assim, pra mim era um privilégio estar trabalhando lá. Eu não ganhava nada, eu pagava pra ir pra lá e eu gostava daquilo. Só que agora, em 2025, essa conversa tá mudando e tá mudando radicalmente. Então, toda vez que eu falo sobre isso, eu tomo muito cuidado. Posso falar pra trabalhar de graça ou não? E aí eu posso falar de sustentabilidade disso ou não? Porque hoje mais um assunto antes de tu falar, o assunto da escala 5.2, por exemplo. Né? O mundo inteiro trabalha com escala 5.2, menos a América do Sul. A América do Sul, alguns países da Europa, em um dia de folga, tu não consegue fazer nada. Tu só descansa pra resetar e voltar a trabalhar. É isso. E aí eu falei, né? Pô, escala 5.2, eu apoio, bati no peito. Aí vários empreendedores amigos meus vieram e falaram, mano, qual é que é? Tu não pode falar essas coisas aí no Instagram, porque eu tenho um restaurante e tu é meu amigo. E aí tu fala isso, agora meus cozinheiros todos te seguem e eles ficam me enchendo o saco pra ter escala 5.2. E eu falo assim, sim, mas eu quero a escala 5.2. Aí ele veio me falar, não entrando em política, Sim, desculpa, sim. mas ele veio me falar assim, tu não sabe a dor de cabeça que é pra ter essa escala. Eu preciso contratar mais 2 pessoas e eu preciso organizar todo o meu negócio e eu não vou nem lucrar se eu fizer isso e não sei o quê. E aí eu olhei pra ele e falei assim, cara, então não abre um restaurante. Então, Boa, assim, melhor resposta. e sabe? Tem um amigo meu, outro amigo meu também que tem um restaurante, tava reclamando, pô, não sei o que, blá, blá, blá. Eu falei, cara, tu abriu um restaurante, agora tu vai reclamar que o restaurante tá aberto? Tu vai reclamar que o restaurante tá cheio de gente? Ah, peraí, né? Então, assim, de novo, eu tô entre A cruz e a espada. duas partes do mercado. Mas é um momento, esse é um tópico, né? É polêmico isso. É complicado, né? Nós estávamos aqui, teu pai no programa anterior. Lembrando que eu sou cozinheiro antes de ser empreendedor. Sim, É, sim, Então, sim. eu tenho os 2 lados. É, mas eu penso assim, Ícaro, eu concordo muito com o que você diz em muitas coisas. E eu entendo muito do que a galera fala pra não falar. O que eu penso é assim, ó. Eu concordo quando você diz, cara, você quer aprender? Se dispõe, se predispõe, vai lá, trabalha. Você vai ter uma oportunidade de aprender com aqueles caras que fazem isso a vida inteira. Você ir lá por um período e fazer isso, eu acho super justo, eu acho super certo e acho que as pessoas têm que ir. Porque aí, meu, é de cada um. Você quer aprender, meu, você corre atrás da Tu tua tá oportunidade. ganhando mais em ensino do que o Exato. dinheiro vale. Isso aí. Exatamente. Só que o problema que tem acontecido no Brasil, não sei nem se é em todo o Brasil, mas pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, o que acontece é o seguinte,
veio uma onda muito grande, principalmente dentro da gastronomia, principalmente desses eventos, onde os produtores de eventos, fazem um baita evento, cobram uma grana pro evento, cobram não paga ingresso, ninguém. e aí não paga ninguém e fala que chama a pessoa para trabalhar de voluntário, e aí o cara que vai lá trabalhar de voluntário, ele já é um profissional. E ele não vai para aprender, ele vai porque ele tá na luta tentando um lugar ao sol e vai para tentar ter uma visibilidade, alguma coisa assim. Só que isso ficou prostituído, porque muitos eventos Sim, começaram eu me prostituí o ano passado inteiro. Sim, e aí os E eventos... foi bem legal. Sim, mas... Mas eu cansei. Só que aí, vamos Mas lá, aí tu exato. chegou, mas aí tu chegou no teu, Mas no você, teu limite, tá tudo mas certo. você é um cara que tinha condição, tanto financeira quanto psicológica, igual você falou aqui no Se início tu não do tem programa. condição financeira, vai fazer como? Igual não tem você falou como. aqui no início do programa. Você não tem filho, você é sozinho. Hoje você vive por si, né? E o que a gente vê muitas vezes aqui, às vezes é um pai de família tentando um lugar ao sol, um cara que é profissional há anos, que é um baita de um assador, e aí os eventos vão lá e falam, não, mas vem aqui que você vai aprender, mas vem aqui que você vai ter visibilidade. Então eu acho que é isso que a gente tem Faz uma vez. É. Faz uma vez, não fica fazendo de novo. Exato. Eu acho que é isso que a gente tem que desmistificar aqui, porque essas pessoas que estão falando pra você, não fala isso, cara, eu acho que tem que saber separar. Uma coisa é essa situação dos abusos ali do cara que tá ganhando. Outra coisa é essa situação que você falou, que eu acho super válida e super bacana. Essa também é a minha opinião, tá, gente? Quem não quiser concordar, fique à vontade. Foi uma Mas escolha eu do Ícaro, né? concordo com... Até hoje eu tenho um quadro que se chama Um Dia de Estagiário. E aí legal, eu viajo pelo Brasil trabalhando nos restaurantes. E eu vou continuar fazendo. E eu trabalho de graça, porque é do caralho. Eu fiz, quando eu fui morar em São Paulo, lá em 2006, eu tinha acabado de me formar, eu tenho 20 anos de formada esse ano em psicologia. E aí eu tinha uma analista, uma senhora de 80 anos na época, que ela foi analisada pelo próprio Freud. E é uma psicanalista super referência no mundo inteiro. E ela era convidada para estar em várias pesquisas. E aí, uma vez, ela falou, Cris, eu vou te atender por um preço irrisório, porque na época eu não podia pagar, obviamente. E aí ela falou, mas aí vamos fazer assim, eu sou convidada para várias pesquisas e eu preciso de pessoas para indicar e eu não tenho, então você vai ser minha indicada. Eu falei, tá bom. Eu trabalhei dentro do HC, do Hospital das Clínicas de São Paulo, com o cara que foi responsável pela pesquisa, estava rolando uma pesquisa mundial a respeito do uso da maconha. E na América Latina, o Dr. Hercílio, ele era o responsável por essa pesquisa. E eu trabalhei com ele fazendo entrevista com a galera de toda a América Latina para falar. E meu nome apareceu nessa pesquisa. E eu trabalhei de graça. Mas olha, o meu nome tá lá nessa pesquisa. Isso é uma coisa que eu não fiz ainda. Eu tenho o meu bucket list ali das coisas que eu quero fazer na minha vida. E uma delas, algum dia, é que na Austrália não é liberado, aqui também não. Algum dia eu vou ir para os Estados Unidos. Agora com passaporte australiano eu posso morar nos Estados Unidos, fazer o que eu quiser. Eu vou algum dia trabalhar em uma empresa de alimentícia com maconha. Como é que é o nome? Mas como é que é o nome? Comestíveis, né? Sim. Aí quando fala comestíveis em inglês já significa comida com maconha. É uma coisa que eu quero aprender. Eu quero aprender a trabalhar em, sei lá, uma fábrica de chocolate que faz toneladas de barras por dia. Trabalhar agora, porque eu tenho o curso de ciências, né? Então, com o curso de ciências, eu posso entrar lá como analista de sistemas e tal. Eu quero aprender isso algum dia. Quero aprender a usar a cannabis em comida. É uma coisa que eu nunca trabalhei. É uma tendência que existe hoje. No Uruguai né? tá tendo alguns jantares bem legais. Imagina um restaurante super famoso, alguma coisa, fazer assim, 10 tempos, 12 tempos, o Estrela Michelin e tal, e fazer um jantar só da cannabis. Eu tenho muito interesse nisso algum dia. Porque é algo novo, né? Não, novo não é, mas... mas é que a pesquisa... Novo não é, mas é. Sim. É que a pesquisa, os resultados disso, cientificamente, estão, de fato, se potencializando agora, assim, né? Então, assim, é recente essa novidade de que realmente tem ali quais são os benefícios que isso causa. É mais ou menos por aí. A pesquisa que eu participei era o contrário, era um malefício a longo prazo do uso indevido. Indiscriminado. Mas era uma outra história, não vem ao caso. Mas é isso para te dizer. Quando a gente se dispõe a aprender algo realmente e com pessoas
que realmente vão ensinar e são relevantes, faz todo sentido, Ícaro. Mas acho por isso que acontece Mas essa eu vou briga hoje aí no colocar Brasil. eu vou colocar só uma vírgula nisso tudo. Eu não falei sobre isso ainda, eu vou falar essa semana no Instagram. Alguém veio me reclamar que os trials, né? Como se chama isso? Os testes. Os testes na cozinha estão rolando mais ou menos uma semana. E aí eu fiquei bem de cara. Eu não sei. Uma semana? Eu não sei ainda. Eu vou ter que fazer uma pesquisa nos stories e trazer esse resultado no Instagram. Mas de Porque- graça? É. Não. Eu preciso ver. Eu sei que é no mínimo um dia e algumas pessoas estão fazendo uma semana. Cara, quando eu preciso ter um... Eu falo pra todo mundo que a lei, eu não sei, só que eu não conheço a lei aqui. Não, vamos Mas lá. A a- nossa cozinha é Na paga. nossa cozinha, todo mundo que vai Na fazer nossa teste cozinha é pago. hein? Não, Você eu tô vai fazer falando teste, de é lei. pago. Qual que é a lei? Ou se tem lei pra isso? Cara, independente da lei, eu vou pagar. Eu não sei te Eu, dizer. eu não tô falando de vocês. sim. Eu Não, tô não falando- digo, mas eu acho que sei tem te que dizer. pagar. Tô falando da Mas lei, mas tem que pagar. Porque assim, Sei na te Austrália tem muito imigrante, a lei é 2 horas ou 4 horas. As 2 primeiras horas, elas são pagas, mas são menos, e depois 4 horas é o máximo, e as 2 horas, depois das 2 são pagas, o normal. E é muito normal um imigrante trabalhar 4, 8, Sim. 10 e não ser pago. E aí tu fica naquela ali, putz, não vou reclamar porque eu sou imigrante. Aí eu fico assim, tá, beleza, né? Porque tem gente que vai atrás disso, é uma dor de cabeça gigante. Mas no Brasil, teu próprio país, tu não pode passar um dia inteiro trabalhando numa cozinha e não ganhar nada por causa de um teste. Agora, 2 dias, 3 dias, uma semana... Tá louco. Daí não dá. Não, E aí é não. nisso que eu vou começar a bater nessa tecla, entendeu? aí- Então tem os estágios, depois tem a questão do lugar. Se tu trabalha num local que tu não gosta, tu sai. Se tu ganha muito pouco, aí faz parte do planejamento de carreira, né? E eu falo pra todos os cozinheiros. Ninguém me ensinou isso. Ah, não. Ah, me ensinaram. Foi o chefe, aquele que eu trabalhei 1 ano em Porto Alegre antes de ir pra Austrália. Ele, a cada 3 meses, ele sentava comigo e conversava comigo. E aí eu aprendi isso. Ele aumentava o meu salário a cada 3 meses. E aí ele sentava comigo e falava, tu fez isso errado, isso certo, não sei o que tu quer da tua vida. E ele fazia uma reunião comigo a cada 3 meses. E aí eu fiz isso na minha vida toda. Então toda vez que eu assino um contrato de trabalho, eu coloco que a cada 6 meses eu vou ter aumento de 5 a 10% e a gente vai sentar para falar das métricas. E aí a gente coloca as métricas em e-mail, em mensagem, tudo bonitinho, organizado. Então assim, não teve um trabalho na minha vida que a cada 6 meses eu não sentei para falar do meu salário. E aí é muito mais fácil tu falar assim, eu não ganhei promoção, eu não... ninguém me dá oportunidade. Eu tô há 5 anos no mesmo trabalho. Porque não sei o quê, porque eu ganho mal. Mas se tu fizer isso, tu já alinha o empregador também. Se eu sentar contigo e falar assim, daqui 6 meses a gente senta e eu não tô feliz e tu fala assim, não, porque não vai dar pra dar aumento, porque não sei o quê, e eu tô trabalhando pra caramba, eu falo assim, beleza, vou começar a procurar outro emprego. Então se tu não tiver esse planejamento, não adianta reclamar da outra pessoa, né? Mas ela tem que entregar resultado, né? Sim. Então, tem que entregar resultado, só que esse resultado vai ser metrificado. Claro. Não adianta falar assim, o resultado, vender mais. Não é sobre isso, Não, sabe? tem que É ter aumentar uma as métrica. vendas em Não, 10%. Entendeu? E o que eu vou fazer para aumentar a venda em 10%? Exatamente. Você tem que Famosos dar os OKRs. caminhos. Exatamente. Você tem que dar o caminho. Não é Não, assim. com certeza. Não, mas é que às vezes não. Algumas pessoas elas não conseguem nem fazer uma métrica do próprio trabalho delas. E isso é entristecedor, vou ser bem sincero, porque, cara, às vezes o cara tá ali, tá fazendo, mas às vezes ele não sabe nem porque ele tá fazendo. Eu não sei se tu passou por isso aí, viu em vários restaurantes aí. Já. Eu trabalhei com muita gente a minha vida toda. Mas, Cara, é triste assim a gente ver por que tu tá fazendo? Cara, eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer. Tá, mas e qual é o intuito disso aqui, entendeu? Eu falei abertamente sobre isso a primeira vez semana passada. Eu dei uma palestra na Brasel, segunda-feira passada, lá em Canela. E tinha bastante gente, era só empreendedor. E os chefes de cozinha que estavam lá foram junto com os donos do restaurante e dos donos de hotéis. Então tinha assim, os donos dos restaurantes mais importantes da Serra Gaúcha e dos hotéis da Serra Gaúcha. Tava a Tramontina lá também e tal, foi bem legal. E foi a primeira vez que eu falei abertamente sobre o staff, né, os funcionários. Porque a mão de obra qualificada. Porque a gente tá mais ou menos... Eu tô há 1 ano e meio no Brasil e há 1 ano e meio eu ouço... Ícaro, tu não entende. Aqui na minha cidade não tem mão de obra qualificada. Aí eu falo assim, não, seu Pedro, não, tu que não entende. Pode ser qualquer nome, né? Seu João, seu Gustavo. Tu que não entende. Não tem mão de obra qualificada em nenhum lugar do mundo. Eu moro na Austrália, ano retrasado eu fui para a Coreia, para o Japão, para o Texas e agora estou no Brasil. Todos esses países
olharam para mim e falaram, tu não entende, aqui não tem mão de obra qualificada. Então tá todo mundo no mesmo barco. Se tu for entender o mundo depois do Covid, foi assim, as pessoas saíram da cidade, foram para o campo, porque não precisavam mais ir para o trabalho, então as cidades ficaram vazias. Agora as pessoas estão voltando para as cidades aos poucos. Pela primeira vez na história, né, o aluguel está começando a baixar. Então começou nos Estados Unidos, agora foi para a Austrália e começou a se ver isso no Brasil também, principalmente por causa da enchente, por exemplo, no Rio Grande do Sul, os aluguéis e os apartamentos baixaram o valor. Então tem sempre coisas acontecendo. Os aluguéis e os apartamentos sempre aumentaram de valor. Agora está começando a baixar e nivelar. Então, assim, por que está acontecendo isso? Porque as pessoas saíram da cidade, porque teve o Covid. Aí depois, faculdades, né? As pessoas não estão mais querendo fazer faculdade. Ninguém está querendo mais gastar o dinheiro que se gasta numa faculdade para ter 4, 5 anos de estudo, para sair de lá e ganhar R$1.000 ou $1.000 trabalhando no Subway. Então, assim, com todas essas questões e muito mais outras, aconteceu que as pessoas não querem mais estudar ou trabalhar para ter o salário que elas têm. Porque hoje um auxiliar de escritório ganha 3, 4 mil reais, enquanto tu fez uma faculdade de gastronomia de 2, 3, 4 anos, estudou pra caramba para entrar num salário de 1.500 reais. Então não faz mais sentido. E se isso continuar não fazendo sentido, não tem mais motivo a gente ir para a faculdade. Não tem mais motivo a gente estudar. Então as pessoas estão fazendo cursos rápidos, curso EAD, o mercado de trabalho está sendo cada vez mais novo, então as pessoas estão precisando trabalhar cada vez mais cedo. Só que isso eu ouço de todo mundo. E aí eu olho para o empreendedor e falo assim, tá, e o que tu tá fazendo para isso? Porque todo mundo só aponta o dedo. Pá. E eu falo assim, tu tá treinando teus funcionários? Tu tá ensinando eles a fazer tal coisa? Tu tá pegando na mão deles e falando, ó, sabe aquela coisa do óbvio não ser óbvio? Então assim, quando eu percebo que as pessoas não estão fazendo isso, aconteceu comigo essa semana. Eu fui comer um crepe, eu fui na esquina da minha casa ali, tem um container, eles têm crepe. Aí eu olhei pra máquina de crepe, ela tava meio enferrujada assim, eu falei, bom, mas eu vou pedir. Aí eu olhei pro cara e falei, o que tu tem de crepe? Daí ele não sabia me atender direito, ele não sabia direito o que tinha. Eu falei, tá, mas vende bastante crepe? Ele falou, sim, vende pra caramba no final de semana. Eu falei, tá, mas vende quantos? Ele, vende um monte. Eu falei, tá, mas tu tem uma máquina só? E ele, não, mas vende bastante. Eu, tá, beleza. Pedi um crepe, sentei na mesa. Quando veio o meu crepe, foi o pior crepe que eu já comi na vida. Eu não reclamo de nada, tá? Eu só como e fico quieto. Eu peguei o crepe, primeiro que eu pedi um crepe duplo, não veio nenhuma rebarba, veio só a parte do meio. Ele foi dividido no meio. Ele cortou, veio 2 crepes separados, assim, 2 palitos únicos. E quando eu peguei no ar, assim, ele caiu. Ele caiu do palito, tava cru dentro e não tinha gosto de nada. E eu falei, complicado, né? Comi o crepe, beleza. Daí o cara veio e falou assim, como é que tava? Falei, cara, o negócio é o seguinte, eu não faço isso, eu nunca faço isso, mas eu vou ter que te falar. Não tava bom, tá? O crepe caiu do palito, não sei o que. Daí falei, expliquei ali a situação bem bonitinho, bem político. Ele olhou pra mim e falou assim, é a primeira vez que eu faço um crepe na vida. Ou seja, ele foi contratado ontem, ele foi largado no estabelecimento, ele não sabia nada de nada e ele foi largado lá e falou assim, vai, se vira e faz crepe. É óbvio que o crepe vai ficar ruim. Ele não sabe. Eu olhei de vez em quando ele fazendo crepe assim, ele tava meio que assim, checando a cada 2 segundos pra ver se tava pronto e raspando tudo, entendeu? Então assim, como que tu vai... Aí, se eu for... Porque eu converso com todo mundo. Aí eu vou conversar com o dono do estabelecimento, que eu não conheço dessa vez, mas ele vai falar assim, porra, é a 5ª pessoa que eu contrato pra trabalhar no meu estabelecimento e ninguém fica. Aí tu vai ver o cara ganha R$1.200, ele tem que ficar lá o dia todo, ele não teve treinamento, ele não sabe o que tá fazendo, e o cara, outra coisa, simpático pra caramba. Ele ainda me ofereceu um crepe de graça, ele queria fazer outro, ele queria que eu voltasse lá, ele falou, se tu tiver alguma dica, tu me dá. Então assim, o cara tava disposto a fazer tudo. Ele precisa de treinamento, ele precisa daquele trampo, mas o empreendedor não deu treinamento nenhum pra ele. E aí a gente entra nessa questão. E aí foi a primeira vez que eu falei abertamente numa sala de 50 pessoas, acho que tinha mais gente do que 50, na Serra Gaúcha, para todos os empreendedores mais importantes da Serra. Eu falei assim, o que vocês estão fazendo? E aí todo mundo meio que baixou o pito, assim, ficou todo mundo quieto, de cabeça baixa, porque ninguém tá fazendo nada. É muito fácil falar mal do funcionário, falar mal das pessoas, pagar mal. Só que assim, eu contratei uma gerente de projetos para cuidar da minha vida, dos meus eventos, ela ganhou 3 aumentos já em 4 meses.
Entendeu? Tá entregando, né? Tá entregando. E quando ela entrega, eu falo assim, ó, agora vamos fazer... Eu falei pra ela, depois de 3 meses trabalhando junto, vamos fazer um contrato pra colocar tu tu vai ganhar uma porcentagem dos projetos que tu fecha. Então dá mais sede ainda pra ela fechar os projetos, além do salário dela. Então assim... sabe? E aí a gente senta, a gente tem reunião toda segunda-feira, eu e ela, sobre o que a gente vai fazer na semana, e depois toda mensal, e de 3 em 3 meses, que agora faz 5 meses que a gente trabalha junto, de 3 em 3 meses tem alinhamento de carreira, que a gente sentou e eu falei pra ela assim, o que tu quer da tua vida? Que nem o chefe fez comigo quando eu tinha 18 anos de idade. Falei pra ela, o que tu quer? O que tu preza? Quanto é que tu quer ganhar? Ela falou, eu quero ganhar tanto. Eu falei, bom, tu sabe que eu não consigo te pagar isso, mas... Mas vamos Pode trabalhar pra construir, isso. tu pode construir, vamos isso construir junto. Entendeu? Tipo assim, ó, esse salário é impossível chegar nesse valor. Mas o que a gente pode fazer? Pode cortar desse lado para tu trabalhar, porque ela trabalha com vários projetos. Então, assim, tu trabalhar com aquele pessoal, ou fazer isso, o que tu quer da tua vida, onde é que tu quer morar, o que tu quer fazer, e entender a vida da pessoa. Então, se eu pudesse deixar um recado para os empreendedores, é assim, para de apontar o dedo, sabe? Para de apontar o dedo e percebe que quando tu pega uma pessoa e tu treina ela e tu cuida dela, ela vai ficar contigo. E outra coisa, se tu cuidar dela, ensinar ela e ela ainda não ficar contigo e ir embora, ok, contrata outra e bola pra frente. Não adianta ficar nessa aí de reclamar. Todo mundo adora reclamar, mas eu não tô vendo ninguém fazer nada. Boa, eu já podia encerrar o programa. A gente vai ficar por aqui hoje. Até o próximo programa. Na próxima eleição, vote Ícaro Conceição. Eu sei que você não gosta disso, Ícaro. Eu não falo de política. Eu vou lá. Mas não é nem falar de política, mas vamos falar a verdade. Você não falou nenhuma mentira aqui. Porque agora eu vou falar do lado de cá como empreendedor. Eu demoro bastante tempo pra falar as coisas. Eu fico uns 6 meses marinando na minha cabeça, assim. Agora eu vou começar a falar dos empreendedores que não ajudam os funcionários. E eu concordo plenamente com isso. Sou psicóloga e a gente tem uma empresa, a gente tem uma indústria. E hoje o que você tá tomando aí, André? Tomar remédio pra gripe, não fica gripado. Ah, tá. E a gente tem muito essa preocupação, assim, sabe? E eu concordo plenamente com o que você tá dizendo, porque a gente tem que olhar para as pessoas, a gente tem que olhar para os funcionários. De fato, mão de obra tá difícil. Tá difícil. Mas igual você falou, tá difícil em todo lugar do mundo. Não é só aqui. E sempre teve difícil. Não é só agora também. Então, óbvio que antigamente existia uma outra cultura, mas tudo é cultura, e tudo é tempo, e tudo é época. Mas a gente vive a geração do imediatismo. A gente vive essa geração das coisas tem que ser muito rápida, tem que ser para agora. Há uma desestimulação, né? Não sei nem se existe essa palavra. Um desestímulo. Um desestímulo para que hoje tudo na rede social é fácil. E aí você não precisa estudar, só que você tá aqui mais... Tá, mas peraí, vou te dar... Peraí, não, aí você é a prova disso. Tá na rede social também não é fácil. Tá, mas peraí, se tu tivesse 18 anos de idade, tá? E tu ganhasse R$1.500 por mês. E aí tu fizesse um vídeo dançando no TikTok. Óbvio e ganhar... que eu fazer vídeo dançando no TikTok. Então tá aí a resposta. Não adianta a gente falar assim, a sociedade tá imediatista. Todo mundo tá imediatista. O mundo vai continuar nesse caminho. A gente não tem como brigar com a tecnologia. A tecnologia vai continuar. Se a sociedade não se adaptar à tecnologia... Já era. Já era. E assim, olha aí a inteligência artificial e Se olha eu pudesse tudo. dançar no TikTok e ganhar o mesmo dinheiro que eu ganho também. hoje, eu estaria dançando. Eu também dançaria. Não, mas é verdade. Mas é verdade. Oh. É real. E a gente tem que falar disso. Porque... Mas é isso. Como há esse... Por que há esse... Por que não há mais incentivos para que as pessoas estudem? Justamente por isso. Porque você vai lá, você faz uma faculdade, você fica 5, 6 anos, e aí você ganha R$1.500, você faz um vídeo dançando, você ganha... Você viraliza. Então, assim, são várias e várias coisas aqui. O que a gente tem que entender é que do lado de cá, como empreendedor, a gente tem sim a responsabilidade, e eu entendo como obrigação do lado de cá. Então tá, eu peguei um funcionário aqui. A gente faz muito isso, né, Capitânia? A gente pega a gente acredita muito nas pessoas, e eu acredito muito naquelas pessoas que querem aprender. Às vezes que não querem. Sim, às vezes a pessoa não tem experiência nenhuma, mas ela quer aprender aquilo ali. Ela tá disposta a fazer aquilo ali e a aprender. Cara, por que eu não vou dar uma chance para essa pessoa? Só que também não adianta eu dar uma chance sabendo que ela não tem experiência e ficar cobrando resultado. Se eu não der para ela
cursos, se eu não der incentivo e se eu não mostrar o caminho para ela. Hoje, né, o Capitã, a gente tem como premissa, a gente comprou uma plataforma de cursos, né, da maior escola de educação corporativa do Brasil, e a gente disponibiliza esses cursos para os nossos funcionários. Então, investiu uma grana nesses cursos. Para alguns deles, o curso entra como meta entra nos de OKRs. Desenvolvimento pessoal. Todo mês a gente desenvolve as metas para poder... Não, tem donos de restaurante comprando meu curso de risoto para dar para os alunos. É isso. O que acontece? É isso. Então eu entendo o que você está falando. O empreendedor tem que investir. Não, na verdade o empreendedor ele tem que começar a enxergar a empresa como uma ferramenta. Vamos lá. A primeira premissa, quando tu abre uma empresa, é lucro. Beleza, tá tudo certo, o teu sustento, enfim. Sem lucro Só que não tem sem empresa. lucro não tem revestimento, não tem como fazer nada. Só que existe um outro lado que eu gosto, que eu acho que é de suma importância, que é o lado social. Tá? Seja pelo fato de eu criar um produto sem glúten, sem lactose, e que o meu lado social seja bater eu luto pela comida de verdade, pela comida sem químico. Tá tudo certo. Esse é um lado social. E o outro lado social é o seguinte: por quantas famílias eu sou responsável? Se eu não vender, se eu não instruir aquelas pessoas, se eu não der desenvolvimento para eles, se eu não fizer eles sonharem junto comigo e trazer aquela galera para mim, cara, se eu fechar amanhã, quantos ficam fora? Quantos não comem? Então às vezes a gente não tem noção da responsabilidade que a gente tem. E aí o seguinte, é muito fácil apontar o dedo, né? Não tem. Tá, mas olha só, é exatamente o que falou. Tá, mas será que tu conseguiu extrair daquele cara o melhor? E vou te dizer mais, a própria equipe tira quem não tem a cultura certa. A própria cultura tu tá fazendo um desfavor, né, pra pessoa. É isso. Eu acho que, assim, a gente gasta muito tempo entrevistando pessoas e querendo contratar e gasta pouco tempo treinando e demitindo. Eu acho que tinha que ser o contrário. Tu gastar 0 tempo contratando e zero... Calma. E 0 tempo demitindo. Sabe por quê? Porque quando tu não demite uma pessoa, e eu falo isso com experiência, porque eu não consigo demitir, tá? Eu tenho um problema muito grande, eu não consigo demitir, tá? Eu já tentei de tudo, eu preciso de um RH do meu lado, eu não consigo demitir ninguém. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas a história é o seguinte... Quando tu não demite uma pessoa, tu tá fazendo um desfavor pra todo mundo. Sim. Porque a pessoa tá deixando de evoluir porque ela tá trancada naquilo. Isso. E tu não tá evoluindo porque tu tá trancado naquela pessoa. Porque tu não entrega resultado, agora, quando tu contrata alguém, tu não sabe o que esperar. Não tem como saber, tu só vai saber no dia a dia. Então, assim, eu tive esse caso agora, em dezembro. Eu contratei uma pessoa e 1 mês depois eu demiti. Então, assim, foi de boa. Quem que demitiu pra você? Eu demiti. Olha aí, venceu. Mas eu coloquei um contrato de experiência de 1 mês. Mas é o que então, assim, no Brasil é isso por aí, isso tipo, que não existe deu. o contrato E foi uma de conversa super boa em que ela falou assim, não rolou pra mim, não deu e tal. E tá então, tudo certo. E tá tudo certo. Então, assim, tá todo mundo de boa. Mas eu acho que, assim, a gente fica muito tempo no... vou ver quem é a pessoa certa e não sei o quê. Quando eu contrato gestor de tráfego e consultoria de Instagram e não sei o quê, editor de vídeo, eu falo assim, tem um editor? Então tá. Eu falo, a pessoa fala assim, eu vou te mandar, vamos fazer um teste. Eu falo, não quero nada, tu tá contratado. Eu contrato a pessoa assim, se tu me dá uma indicação hoje, a pessoa tá contratada. Eu já falo pra ela, tá contratada. Porque eu não vou perder tempo. Tem gente que... Eu contratei uma consultoria de Instagram agora e ela falou assim, eu vou te mostrar os clientes em que eu já trabalhei, não sei o que, pra dar uma olhada. Eu falei assim, não perde teu tempo, porque eu não vou ficar vendo quem tu trabalhou, e assim, porque todo mundo que trabalha com consultoria de Instagram, tu vai ver o Instagram da pessoa é uma bosta. Então tu fica assim, tu dá consultoria pra todo mundo, mas o teu próprio consultador é horroroso, mas beleza. Então assim, eu contrato a pessoa, aí passou o primeiro mês, deu resultado. Passou o segundo mês, deu resultado. Aí a gente vai... Eu faço isso com tráfego pago. Eu tô com a mesma pessoa há 3 meses. Todo mês a gente avalia todo o crescimento, as métricas. Se não der certo, fala assim, cara, não deu certo, vamos pro próximo. Então assim, não tem... Parar de perder tempo na contratação e no demitir. Não deu certo, aí eu vou tchau. entrar no mérito que ela fala. É melhor tu ter critérios bem estabelecidos na tua contratação. Cristiane trabalhou na Cato, né? Na Cato. Anos como recrutador e selecionador. Então, cara,
eu acho que o mais importante... Vamos acrescentar o que tu falou. Aí que eu tô falando de uma empresa muito pequena, né? Que sou só eu, tô Não, falando não, do Instagram. mas- Uma empresa grande, sim. Eu já passei por processo Mas seletivo o processo- de 3 meses. Mas o mas eu processo entendo- começa em tu conseguir olhar um perfil que tenha fit com a tua empresa. Sim. Com o que tu precisa. Um perfil, não um perfil, diploma. É, Um o perfil. É um perfil. Hoje a El Capitan busca perfil. Cara, porque o resto eu ensino. Se ele não tiver... aprender, a gente vai ensinar. Se ele não tiver o fit com a cultura da minha empresa, ele não fica, porque ele não entra, né? Ele não consegue ficar. Ele entra, mas ele não consegue ficar. A gente teve exemplos assim de pessoas que já passaram, já trabalharam comigo anos e tentaram entrar. Meu, a galera tirou. A galera tira. A galera tira. Espere. A galera espera. Meu, esse aqui não dá. É Meu, a é- cultura, que bom, né? A Não, cultura então da que empresa. sai fora. espere. E a galera fala, eu ouvi de colaboradores, eu não quero esse cara aqui dentro mais. Sim. Porque ele não entrega. Sim. Porque ele tá me atrapalhando. Porque eu entrego alta performance e ele não entrega. Então tá sobrando pra mim. Tá sobrecarregando o barco. E hoje a gente tem um time cara, que muito legal coeso, ouvir isso assim. aí. Porque daí tu tá vendo que, olha só, tu tá vendo que ele tá comprometido em entregar o resultado. E outra, Isso tinha que acontecer mais na gastronomia. a galera Sim. tem... Meu, a galera Porque tem um né? monte de chefe aí foda. Foda que eu digo no lado ruim, tá? Sim. Chefe ruim. Eu não sei se pode falar palavrão. Pode. Pode, Chefe tá certo. pau, tem um monte de chefe pau no cu Claro. que ninguém sabe e os funcionários estão sofrendo porque ninguém fala nada. Mas É isso aí. Mas é porque o cara às vezes Acontece tem muito. poder e autonomia demais que não deveria ter. Exatamente. E outra, ele talvez nem seja nem preparado para aquele cargo de chefe, que ser chefe não é uma profissão, é uma posição que nem todo mundo fala aqui de Sim. liderança. Ah, tá errado, não tá. Cara, será Aí que foi colocado lá e não sabe lidar com pessoas. ele pode ser um excelente Não dá chefe, pra ser cara, chefe, ele... né? Um excelente cozinheiro. Cozinheiro, isso aí, É. desculpa. Um excelente cozinheiro, mas talvez ele não tenha um perfil de liderança. E tá tudo certo. Será que ele... Mas ele ganha mais. Tá, mas olha só. Será que ele tá realmente extraindo a... Cara, eu posso te falar com propriedade. Quando eu tive meu restaurante, a minha estagiária foi alçada em anos, ela virou chefe da cozinha. Ela talvez não tivesse a experiência para chefiar, Sim. mas ela tinha qualidades que no futuro poderiam, né? Não, o Marcos Live me falou que a chefe do Parador Rampel lá tem 18 anos de idade. perfil? Se ela tiver uma boa liderança, tá a tudo chefe certo. do Parador Rampel tem 18 anos Ah, de os idade. caras dizem, "Bah, olha, Começou não, com mas ele, é, tá com ele há viu? 4, 5 anos. Com certeza sabe menos de cozinha, ou não sei, né, que os outros cozinheiros estão lá, mas assim... Mas ela Tem mas perfil de de a liderança. liderança Ela tá, dela é ganhando, melhor. ela tá ganhando mais, liderando, e ele falou que ela ainda tem uma filha ou um filho, e aí era aniversário dela, tava de folga e tal. Então, assim, ele botou todas as fichas nela porque ela entrega. Ela é o perfil que ele Mas precisa. Mas é aí que eu falo. E é isso. E é a gente isso. tem, a gente hoje, essa geração imediatista, a gente sabe que todo mundo tem que ser bem remunerado e todo mundo é movido por viver bem, por comer bem, por ter acesso às coisas. A gente sabe que no Brasil as coisas são cada vez mais difíceis. E tu poder incentivar monetariamente mesmo, cara, é importante. Nós lá temos, cara, todo mundo que bate a meta pessoal de objetivos ganha 5% do salário. E se a empresa bater a meta, ganha mais 5%. Só que ele só ganha mais 5 se ele bateu a pessoal. Então, tipo, tu entendeu? E acontece? Acontece. Muito, tudo. quase Meu, a todos. galera, meu, É isso Quase aí, todos. então. E o mais legal é que, assim, quando não bate a meta pessoal, a gente senta pra entender, né? E a gente não precisa falar, olha, você não bateu sua meta. A pessoa pessoa já já entendeu. sabe. Não, eles já falam. Aliás, não, eles não fui chegam. bem. Como é que é o melhor? Eles falam, eu Pô, sento- legal, vou te dar um curso melhor. Então vamos lá, vamos levar. Ah, o curso que eu fiz já é básico. Opa, tá legal. Pô, o que eu tô aprendendo aqui no dia a dia já tá mais... isso aqui pra mim, eu fiz aquele cursinho ali, mas você já tinha me dito tudo. É, isso é super legal, importante. é reforço. Não, eu vou te falar que no meu curso de risoto, a galera às vezes nem chegou nos risotos ainda. Eu não sei o que vocês colocam aqui, se vocês torram só ou colocam manteiga ou azeite, alguma coisa assim. Não, é só... É só óleo. torra, né? Tem um negócio chamado pangratato, né, italiano, que é o parmesão dos pobres. Que É tipo uma farofa. farofa, É. Aí é pão torrado na frigideira com azeite ou manteiga, com especiarias. Então eu coloco tomilho, manteiga, uma raspinha de limão, salsinha e misturo. Então assim, a pessoa nem chega... Essa é a primeira aula. Enquanto eu tô falando da história do arroz, eu tô fazendo isso e fazendo um azeite de salsinha. E eu faço os dois. Aí a galera me manda mensagem assim... Meu Deus, eu assisti a primeira aula e mudou um monte de coisa no jeito que eu penso e como que eu faço e o que eu vou fazer. Falta ainda 20 aulas pra chegar no risoto. Que é só de tu ensinar aquilo ali, a pessoa já abriu a cabeça da Ícaro, pessoa pra um monte de é coisa. Ícaro, nós temos uma coisa que é muito importante, que as pessoas ainda não se deram conta. A informação hoje ela é de graça. Eu não tô dizendo se ela é boa, se ela é ruim, Não, entendeu? O marketing hoje é de graça. Sim. Cara, hoje tu tem informação. Se tu for um cara
vasculhador, interessado, tu consegue ter muita informação boa, porque tem muita informação Sim. ruim. Boa de acesso, de custo-benefício. Vamos entrar de custo, não vou nem ser de graça, de custo-benefício, e tu pode te beneficiar disso. Mas é aquilo. Existe um perfil de pessoas que elas buscam e tem um outro que ela é acomodada. Esse cara acomodado tu não vai mudar. Talvez tu ajude. Mas também não precisa mudar. Se tu tiver só pessoas na tua empresa que querem só evoluir o tempo todo e ser melhor do que as outras, tu vai ter um problema também. É uma disputa de ego, né? É, uma disputa de ego, não tem problema. Eu tive vários cozinheiros que, principalmente imigrantes na Austrália, né? Teve uma cozinha que eu tinha 10 nepaleses. Nenhum deles queria promoção. Teve 2 deles que eu tentei dar promoção e eles falaram assim, não, eu não quero a promoção. Eu falei, por quê? Porque eu não quero fazer mais. QSP, conhece o QSP? Não. Quantidade suficiente pra parar. E tá tudo bem. Ele trabalhava bem pra caramba, ele chegava todo dia no horário, Certo. ele ia embora no horário, ele fazia tudo que tinha que fazer. Colaborador. Tá ok, tá Isso ok. aí. E o mais O legal melhor disso- na função e o dele, mais cara, legal excelente. disso Tu tudo- precisa desse cara. Tá ok. O que eu acho mais legal disso tudo, nesse exemplo, é que assim, a gente não precisa querer que as pessoas queiram crescer o tempo inteiro. Muito pelo contrário. O que a gente precisa é que, assim, Desenvolvam. essa pessoa que não quer crescer, que não quer sair daquela área, daquela posição, tá tudo bem. Mas ela tem que querer ser o melhor naquela posição. E tá tudo certo. Não, e tu tem. Eu penso. parto do princípio, né, da minha empresa, que eu tenho que oferecer caminhos e ferramentas para que ela se desenvolva. Ela não precisa virar um líder, que ela se desenvolva cada vez mais naquela função. E ela vai me dizer, eu quero subir. Tem espaço? Não tem. Nós temos um menino que é ele é um excelente cozinheiro. Ele falou, cara, eu quero me desenvolver como líder, porque eu sei que aqui vai crescer e eu sei que a próxima vaga de liderança é a minha. Olha só. Daí, nós damos os cursos de gestão de pessoas, liderança para ele. Cara, ele tá super feliz, mas ele tá plantando, ele tá se desenvolvendo, entendeu? Ele vem, ele senta, ele conversa, ele tem o chefe da produção que é bem amigo dele, né? Eles são bem próximos, então eles trabalham quase junto. Aí quando o chefe de produção tava de férias, era tudo com ele. Ele falou, que legal e tal. Bem. Se deu super bem. Ele falou, tô tendo umas dificuldades, como é que vamos resolver isso? Daí ele foi lá no RH, lá na crise, e a crise, é assim, assado, tá? Vou te ajudar assim. Só que, cara, a galera tem que conversar. Eu acho que falta a gente brinca que o one-on-one, ele é difícil, né? Entre a galera. Eu faço pouco, eu acho que eu deveria fazer mais. Eu faço com a gestão. E a gente vai de cima para baixo, até porque eu não posso passar por cima de quem tá... E isso é importante, a gente entender. Mas eu acho que é muito legal, Ícaro, ter uma pessoa como você hoje, que tenha essa comunidade engajada, que tem um alcance muito grande falando a respeito disso. Não, eu tô cada vez mais enxergando isso, porque assim como muita gente me olha na internet e acha que eu sou um alienígena, né? Tipo, a pessoa na internet lá, todo mundo é igual. E assim, eu tenho muita ansiedade, eu tenho todos os meus problemas, todo mundo tem problema, todo mundo é ser humano. E até é engraçado, esses dias a Arika veio falar pra mim, ela falou assim, tu precisa parar de usar bermuda na cozinha. Eu falei, por quê? Porque os meus cozinheiros agora querem trabalhar de bermuda. E eu falei, não. Eu falei assim, não pode, né? É contra a lei, a legislação, a Anvisa e tal. Eu tava em um evento de churrasco na rua e tava calor e eu tava afim de usar bermuda e eu brinquei com isso. E aí, então assim, tem dos dois lados, né? Ela brincou comigo, ela falou assim, agora tá virando moda, né? Agora querem trabalhar de bermuda. Eu falo, não, galera, não pode trabalhar de bermuda. Porque você é uma pessoa que inspira. Mas eu entendi isso, eu demorei bastante tempo para entender agora, e depois da galera me falar, hoje eu recebi uma mensagem que uma aluna de gastronomia, o professor pediu para fazer um trabalho, e não foi a primeira vez, um trabalho sobre algum chefe que ela admira e tal, e ela falou, tô fazendo um trabalho sobre tu. Então assim, sabe, eu acho que eu fiquei durante 1 ano no Brasil falando assim, mas por que tu me segue? Mas por que tu gosta do meu trabalho? Mas por que tu quer fazer um evento comigo? E agora eu assumi, agora eu falei assim, não, agora é o meu papel, eu vou fazer isso, e agora eu tô tomando cada vez mais cuidado também no que eu vou falar. Ícaro, existe um motivo para que isso aconteça. Quando tu te torna uma referência, mas virei uma referência do nada, não, cara, tu expõe as dores, tu virou um porta-voz dessa galera. É a mesma coisa que, cara, quando uma galera, irado, voz do churrasco, vocês falam de um monte de coisa que ninguém quer falar. E expor algumas mazelas, os problemas, algumas verdades, não é pra qualquer um. Sim. O cara tem que estar disposto a tomar os tapas, né? Não, e o que vocês estão fazendo é o novo empreendedor, né? Vocês precisam fazer isso. Então até fica a dica pra galera que tem empresa e tal. Por exemplo, assim, sou assador.
Tu é assador, cara, tu tem que ter um podcast. Tu tem que vender a camisa da tua marca. Tu tem que ter um boné da tua marca. Tu tem que fazer parceria com a mecânica da cidade, em que todo mundo que compra a tua carne tem 10% na troca do óleo. Tipo, cara, o colaborativo, ele é importante. Tu não tem como tu só vender... Hoje em dia tu não consegue só vender farofa. Não tem como, né? Tu tá aqui no podcast por quê? Porque tu tem uma marca de farofa, tem a ver com churrasco, tem a ver com cozinha, tu entrevista pessoas, aí tá aqui estampado, sabe? Tá tudo girando. Tanto que hoje, uma das minhas dores é que eu não tenho nada físico, né? Hoje eu tenho uma necessidade de ter algo físico, que seria a casa, né? Os eventos privados, as aulas, porque eu tô com a roda trancada, falta uma engrenagem. Falta uma engrenagem para fechar o ciclo, que é palestras, eventos, internet, aí o físico tá trancado ainda, né? Que é o que vocês têm. Então hoje o empreendedor, eu falo para amigos meus, né? Falo assim, hoje... E não vou entrar, porque a gente está terminando já, mas não vou entrar nesse assunto, vou deixar uma curiosidade aí, que assim, hoje eu não abriria um restaurante, tá? Hoje, para mim, é uma conversa que a gente não vai entrar nessa conversa. Não, tu vai falar isso pra mim? Eu não vou entrar nessa conversa. Tamo junto. Eu não vou entrar nessa conversa. Eu larguei, os guris vão me matar aqui, mas eu larguei. Não vou entrar nessa conversa, porque eu passo o dia todo, todos os dias da minha vida falando sobre isso, com empreendedores, e aí eu tenho meia dúzia que fala assim, mas eu tenho uma hamburgueria e dá dinheiro pra caramba. Eu falo, tá tudo certo. Parabéns. Conseguiu, tu venceu, que bom, top. Mas não abra mais restaurante, beleza. Mas enfim. E se você tá feliz, que bom, né? Que bom, que bom. Certo. Cara, cada um tem sua vocação, ninguém vai botar... Né? Mas o que eu falei assim, um amigo meu quer abrir um restaurante, tá? Eu falei assim, cara, tu vai abrir um restaurante, tu vai fechar um sushi, tá? Tu vai fechar toda segunda-feira, ou segunda e terça. Toda segunda-feira, aula presencial de sushi. Toda terça, aula de risoto. Porque a estrutura tá paga. Toda segunda, tu vai convidar pessoas e ensinar eles. Ou quando o cliente vir, tu vai levar o cliente pra trás do balcão pra gravar um vídeo, ele mesmo montando o temaki dele. Que sushi... Agora me fala aqui. Agora, ó, todo mundo aí, eu vou olhar pra câmera ali, número 7. Todo mundo. Me fala um sushi no Brasil que convida o cliente pra ir atrás da mesa e montar o seu próprio temaki. Eu nunca vi isso acontecer. Segunda-feira, aula presencial, 10 vagas, R$400. Tu fez 4 pau no dia, com o restaurante fechado. Terça-feira, aula pro YouTube. Daí tu tá todo dia, quando começar o serviço, tu pega um tripé, coloca a câmera e faz live no TikTok do serviço todos os dias. Não tem mais como tu ter um estabelecimento e ser só um estabelecimento. Não tem mais. Não tem mais como tu vender farofa e ser uma empresa de farofa. Não pode mais. Não sei se vocês sabem, hoje esse é o meu trabalho, né, de comunicador. Eu estudo muito e eu passo assim 5 horas no TikTok, 5 horas no Instagram. O meu trabalho hoje é me comunicar. E agora tem uma nova tendência mundial, que é o live shopping, né? Não é uma nova tendência, por quê? Porque o ciclo voltou. Quando a gente começou com a Polishop, né? Então, assim, aquela coisa do infoproduto, da Polishop. Agora tá na moda de novo. Então, o TikTok começou com isso, não vingou, mas tá ali. E agora tem uma nova plataforma chamada Whatnot, né? Whatnot. Então, essa nova plataforma, ela é só para live shopping. Tá? E aí agora tem 20 plataformas iguais. Aí agora a Google, o Instagram, né, a Meta inteira, como é que compra livro? A Amazon. Todos eles agora estão organizando para instituir o live shopping. Então na Amazon agora, as pessoas não vão só vender as coisas, elas vão estar ao vivo vendendo, porque a pessoa tem um impulso de comprar. Então agora no TikTok, no Instagram, no Whatnot, no Amazon e no Facebook e no LinkedIn, vai todo mundo nos próximos anos fazer live shopping. Aí o Shorts, né? O YouTube colocou o Shorts. Aí o Facebook agora voltou a monetizar. Aí agora o Amazon também vai ter a própria comunidade. O Amazon vai ter tipo um Facebook. Vai ter lá os teus amigos, tu vai entrar, tu vai ter os teus vídeos para tu poder colocar vídeos. Então assim, por que eu tô falando isso? Porque eu tô prestando atenção no que tá acontecendo no mundo. Não é sobre cozinha, não é sobre comida, não é sobre a gente estar aqui no podcast. É sobre assim, vocês estarem aqui no podcast e enquanto a gente tá falando aqui agora, tem um negocinho aqui embaixo rodando, falando assim, ó, se você clicar aqui agora, você vai comprar a sua farofa, não sei o quê. É sobre agora, enquanto a gente está fazendo esse podcast, vocês venderem R$10 mil de farofa.
Então, se você clicar... Então, olha só, quem tá assistindo o programa do Ícaro, eu vou criar agora... o cara me alugou um triplex na minha cabeça. Agora é problema seu, eu vou criar. Cara, olha só. Não, mas é bom, gente. Cara, isso é aula. Isso é aula. A gente poderia ter vendido R$100 de caneca mas olha hoje. só. Agora, aqui, enquanto tá, sei lá, ao vivo, clicando num botão ali, entendeu? E aí, pro restaurante, é a live no TikTok. É o celular ali... Cara, o celular, a galera fala, mas eu não sei fazer conteúdo. Tu põe o celular, tu põe a porra de um tripé com a porra do celular, tu baixa o TikTok e tu clica um botão. É só isso. No outro dia, vai ter cliente batendo na tua porta e falar assim, nossa, eu vim aqui porque eu vi a live no TikTok. Eu vim aqui porque eu vi que um cliente foi pra trás do balcão montar o seu próprio temaki. Eu vim aqui porque segunda-feira a minha amiga veio aqui fazer a aula, mas daí eu vou perder cliente. Vai perder nada. Vai perder nada. Vocês deveriam estar ensinando como se faz farofa. Sabe quantas pessoas vão na aula de sushi e depois vão comprar as coisas e fazer em casa? Ninguém. Vai fazer uma vez. E aí, é verdade. Assim, sabe quantas pessoas... trabalhoso, sabe quantas pessoas... A pessoa vai olhar o vídeo de como é que faz a farofa, ela vai fazer a farofa, ela vai achar assim, nossa, que legal, não tem o mesmo gosto, demora muito, dá trabalho, sujou o fogão e eu vou comprar pronto. Ou seja, vocês ensinarem a fazer a farofa de vocês, vai vender mais farofa. A gente tem que abrir essa mentalidade. E pra isso, tu tem que estar o tempo todo no telefone e prestando atenção no que tá acontecendo no mercado. Porque assim, o mundo gira e as coisas estão acontecendo. Então, olha só, se você tá aí assistindo esse programa até o final, Ícaro20, entra agora lá no site, tem um cupom, acabei de criar, vou criar quando eu sair daqui, Ícaro20, você vai comprar farofa com 20% de desconto, tá? Ícaro20. Criei o seu cupom. Não quero saber, você deu ideia? Você deu ideia, agora aguenta. Ícaro20. Tem 20% de desconto. Gostei. Todo mundo que assistir esse programa e quiser comprar a farofa. Cara, amanhã, mas eu vou anotar aqui que amanhã eu preciso criar o cupom. São essas coisas que são transformadoras. E eu fico muito feliz de ver que existem pessoas como nós que estão dispostas a melhorar os ambientes de trabalho, estão dispostas a dar ferramentas melhores e condições melhores. Porque, como tu falaste, vou trazer o primeiro gancho que tu trouxe, pessoas. Sem elas nada acontece. A gente sabe que é difícil lidar com elas, Mas é difícil lidar comigo também. Não, com todo mundo. Todo mundo é diferente. Mas é difícil lidar com tudo. É difícil lidar com bicho, é difícil lidar com máquina. É difícil lidar... A vida tudo difícil. É difícil, gente. Não tem o que seja fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Fácil é só deitar na cama e dormir, né? Esse é olha barbado. lá. A gente tem insônia, né? Aí eles vão nos metralhar aqui com insônia. Não. Tá, e vamos lá, hein? Nós estamos chegando no final do programa aqui. Me diz uma coisa. O que essa galera pode esperar das loucuras do Ícaro aí por aí? Pra 2025. Cara, primeiro que assim, nem eu sei o que eu vou fazer. Tá, então vamos colocar direto Mistério. Assim. Vamos colocar na mesa. Eu realmente não sei qual que é o próximo caminho, tá? O que eu espero? Eu vou voltar para a Austrália, eu vou voltar para minha vida, fazer dinheiro lá, e aí eu vou ter a liberdade financeira de continuar fazendo o que eu faço. Então assim, hoje eu só tô no Brasil porque eu tenho liberdade financeira, tá? Então, voltando para cá, eu comecei a entrar num momento agora que eu teria que arranjar um emprego na cozinha. Eu não consigo mais sobreviver com o que eu faço aqui, por isso que eu tô pensando em voltar. Com isso, eu vou ter a liberdade de poder fazer o que eu quiser. E poder fazer o que eu quiser é continuar fazendo isso. Então, assim, vim para o Brasil todo ano, fazer eventos na Europa, fazer eventos no Brasil. Então, quando eu vou voltar com sangue no olho. Eu vou voltar assim, ó, galera, eu vou postar isso. Eu vou falar, ó, estou indo para o Brasil de março a junho. Quer fazer alguma coisa comigo? Manda aqui nas mensagens. Então vai ter marcas, vai ter eventos, vai ter, sabe? Por exemplo, agora tem o South Summit, depois tem o Raízes em novembro, aí tem o Mesa em novembro também, aí tem o Gramado Summit. Então assim, a moral é fazer coisas que tragam o reconhecimento, tanto financeiro como esse reconhecimento pessoal. Então, hoje eu faço reconhecimento pessoal, não financeiro. Então, eu quero chegar num momento em que eu seja convidado para fazer coisas muito importantes e eu seja pago para isso. Então, assim, por exemplo, eu tenho agora um evento na Austrália, tá? Em 20 de outubro, eu tenho um evento lá. E eu cobrei muito bem. Então, assim, eu preciso estar na Austrália em outubro. Agora, se eu
tiver alguma coisa no Brasil, eu posso ir e voltar, mas isso tá pago. Então, eu poder fazer esses movimentos e não ter me que preocupar com o dinheiro. Porque a internet hoje ela não me dá dinheiro. Então, a internet fica de segundo plano, ela vem e volta, né? Eu gostaria que se tornasse o primeiro plano, mas, cara, eu vou continuar comendo, vou continuar postando, vou continuar viajando, né? Eu tenho o sonho ainda de conhecer Camboja, Vietnã, Baita culinária, hein? Mianmar, não conheci esses lugares ainda, não fui pra China. Preciso passar uma temporada na China, então assim, preciso passar pelo menos um mês na China. A Europa, eu fui com 18 anos, eu não tinha dinheiro, acabei comendo KFC e McDonald's, então não conheço a gastronomia direito, preciso passar pelo menos uns 2, 3 meses na Europa. Então, eu tô voltando para a Austrália para fazer o meu ganha-pão, para eu ter a liberdade de poder falar, galera, estou indo pro Brasil e não ter que me preocupar que nem eu tô me preocupando. Porque agora eu tô aqui, eu tô assim, tá aí mês que vem, o que que eu faço? Tá aí precisa vender curso, tá aí o evento. E eu não gosto desse sentimento. Sim. Porque quando eu cheguei aqui, eu tava assim, tipo, não, o que tiver que acontecer, aconteceu. Por isso que eu tenho essa leveza, esse trabalho que eu tenho tão leve, o jeito que eu trabalho. Quando isso se torna uma obrigação, eu já não gosto disso. Então, a Austrália me dá dinheiro, o Brasil me dá paixão. Então, eu vou tentar ficar entre os dois. Então, 6 meses lá, 6 meses lá, 6 meses lá, 6 meses aqui, e eu vou tentando conciliar. Eu acho que alguma hora o Brasil vai se tornar rentável para mim, e aí quando isso acontecer, eu tomo um outro passo. Por isso que eu falei que não tem como saber, entendeu? Sei lá, daqui a pouco tô trabalhando aí. Eu recebi algumas ofertas muito boas, resolvi eu não posso falar também, recebi umas ofertas muito boas, falei não para elas. Então daqui a pouco surge uma oferta muito boa, alguma coisa muito interessante. Então não tem como saber. Tudo é possível. Tudo é possível, tudo é possível. Eu tô aberto a experiências, mas no jeito egoísta de ser, no egoísta da palavra egoísmo, sim. de me preocupar comigo antes de me preocupar com os outros. Mas primeiro é a história Que do é avião, né? necessário. História do avião. Primeiro a máscara em ti, depois no outro. isso aí. Eu preciso voltar pra Austrália, porque agora, eu acho que assim, se eu ficasse no Brasil, tipo assim, vou ficar os próximos 5 anos no Brasil, daria super certo. Eu faria dinheiro, faria evento, ia ficar mais conhecido ainda, mas hoje eu não tenho como fazer isso. Então o meu sonho ainda é... Eu tenho um sonho de vida de ter um restaurante, desde que eu tenho 15 anos de idade. Por que eu não abro um restaurante? Porque, primeiro, eu não tenho dinheiro suficiente. Segundo, que restaurante hoje não é uma coisa rentável, né? Tem restaurantes muito rentáveis, Sim, claro. mas não é... Se eu fosse escolher, tem outros negócios antes de restaurante. Tá? Então, assim, no momento em que eu tiver uma oferta ou uma proposta ou dinheiro e for fazer uma coisa aqui numa cidade que seja rentável, eu vou abrir um restaurante. É o meu sonho de vida ter um restaurante. Só que todo dia eu acordo pensando, hoje, pra mim, não vale a pena ter um restaurante. Agora, canal no YouTube bombando, eu moro na Austrália, tem evento suficiente, tô vindo pro Brasil, daqui a pouco, sei lá, tô num programa de TV. É a realização do fazendo- sonho, tá não, tudo certo. Vou realizar o meu sonho de abrir um restaurante. É isso aí. Eu não quero abrir um restaurante Pra assim, ser ó. obrigação e ter o seu sustento. Não, eu não É quero isso abrir aí. um restaurante e mês que vem tá assim, ó. Putz, se não vender, Fecha as portas. se não vender, eu fecho as portas. Tô ferrado. Eu não Concordo. quero fazer isso. Então tudo que eu faço é muito calculado, né? Então Eu já ia te falar isso agora. Pra falar uma coisa aqui pra vocês, eu tô há 6 meses pensando. Eu tô sempre calculando tudo que eu faço. E eu vou te dizer, Isso é o muito Ícaro legal. que sentou aqui hoje não é o Ícaro que sentou há um ano atrás. Não. Não, com certeza Tudo bem, não. a gente Com tava num certeza outro momento, né? Não, cara? não, mas hoje Mas eu... tava em outro momento, mas não... Mas eu enxergo esse menino muito mais gente. Não é nem isso. Mais fo- o nosso, foco- mais não. nosso, assim, mais alegre. O acho foco que é. nunca mudou. Eu acho ele Na mais... verdade- Eu acho que ele... Não, eu acho Não que... é, André, olha só, ele vinha de um momento que... Não, mas ele tava estressado, Sim, ele André, tinha- ele ele tinha tava- acabado de sair do Mas eu tô burnout. sempre estressado. Ele tava com... Não, mas é que foi ele É enchendo. que ele tava contando Sim, a sim. história do burnout, aí veio a enchente, aquilo era um outro momento, que também é importante falar a respeito disso. Hoje, ele conseguiu enxergar, primeiro que ele conseguiu aceitar o potencial que ele tem e quem ele realmente Top. é. Que é Já muito começa difícil. por aí. Da E no hora. momento em que ele aceita
o poder de persuasão que ele tem, de influência que ele tem, Claro. ele se coloca nesse papel. Então, e hoje ele entendeu as coisas, ele tem clareza das coisas. É tipo assim, a Austrália me dá dinheiro, isso daqui me dá paixão e tal. Adorei. Ano passado eu tava Adorei, muito cara. perdido no que tava acontecendo, tu tinha como saber Mas se tava amanhã todo você ia. mundo, não sabia se Não, você viver. mas tu tá certa, porque essa coisa do perdido, todo mundo me fala, até psicóloga, tipo, todo É que, meu... ó, tá aqui a psicóloga, né? Todos os meus amigos e pessoas Yeah. falam a mesma coisa, falam assim, tu tá muito confuso, tipo assim, hoje eu sei que eu quero voltar pra Austrália, ponto final, não tem. Podem acontecer coisas que façam eu ficar no Brasil, mas é tudo muito... Hoje as escolhas elas ficaram mais fáceis. Mas tem Muita uma clareza, né? Mas tem uma coisa que eu falei naquela época e vou falar aqui de novo. Todas as vezes que eu venho aqui, ou que eu faço coisas, ou que eu acordo, eu tô sempre no melhor momento da minha vida. Então, assim, hoje é o melhor dia da minha vida. E amanhã vai ser o melhor dia da minha vida. Gostei Todo dessa reflexão, dia hein? é o melhor dia da minha vida. Independente das conexões que eu faço, os lugares que eu vou, não interessa se eu tô triste, se eu tô feliz. Todos os dias eu acordo e penso assim, o que eu vou fazer pra melhorar e como que eu vou... se eu tô triste, como que eu vou sair disso? Se eu tô feliz, por que eu tô feliz? E eu vou sempre calculando e avaliando pra sempre ter os melhores. Independente do que eu fizer, se eu ficar no Brasil ou se eu for pra Austrália, vai Sempre ser, ser o teu melhor, vai isso ser a aí. melhor coisa. Isso aí. E só antes de encerrar, porque tem seu presente, mas quem morou fora sofre de uma síndrome. E essa síndrome, ela tende a durar de 3 a 5 anos. Ah. E talvez a vida inteira, que chama síndrome do regresso. Então, todas as vezes que a gente volta, quem morou fora do Brasil sabe disso que eu tô falando. Todos os dias a gente sente vontade de voltar. Então, a síndrome do regresso, ela faz parte. O ano passado você estava em plena síndrome do regresso, só que sem saber disso. E aí era aquela coisa, eu quero ficar, mas algo ainda me puxa para lá. Só que aí teve toda a questão da E enchente. eu quero voltar e algo me puxa pra cá. Exato. E aí a síndrome do normal. regresso, ela persegue para o resto da vida todo mundo que morou fora Nem um vou dia. falar E só quem sobre mora isso. fora Nem vou falar vai- sobre isso. E Senão só nós quem vamos morou alongar outro fora- podcast aqui. E só quem morou fora entende isso. Então, o que você estava vivendo era a síndrome do regresso. Não, mas agora eu posso unir os dois, né? Eu falei que eu Exato. vou Cara, vou- mas vou isso é ficar muito entre os legal. dois, é. Eu fico feliz de ver que tu conseguiu fazer isso. Porque não é fácil. Quem morou fora e voltou É porque não pode comparar, né? E aí. Mas é impossível eu, não eu tenho, comparar. mas eu tenho medo, porque algumas pessoas, né, mais velhas do que eu, já me falaram assim, tipo, ó. Essa conversa não tá legal, tu tá comparando, não é? Sabe? Então, assim, tem que tomar cuidado, Tem que porque ter um- comparar não é legal. Todo É, dia eu acordo e falo, mas lá na Irlanda, e não adianta, vai ser... mas se torna chato, né? É chato, É mas que daí tu é o inconveniente, mais né? forte tu é a do que pessoa nós. inconveniente. Eu aboli, porque... É mais forte do que Tá nós, tudo certo, não tem estamos o aqui, que vamos É que ficar assim, aqui. quem morou 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu até perdoo. Agora, assim, eu moro há 14 anos lá, né? Então É uma vida. É uma vida, né? É uma vida, é bem grande, é bem grande. É uma vida. Ícaro, seu presente. Obrigado. Muito obrigada. Mas tu sabe que já tá cheio de farofa lá em casa por causa do meu pai, né? Ah! Beleza. É sempre bem-vindo, mas só pra falar pra vocês, tá cheio de farofa lá em Sabemos. casa. Mas essa é sua. Ah, obrigado. Tá? E a erva mate também. Da Barão, obrigado. presente É da sua. Barão é sua. Vamos agradecer os patrocinadores, vamos agradecer a Barão aí, que presenteou o Ícaro aí com uma erva mate. Barão Erva Mate e Chás há mais de 70 anos ao lado do Gaúcho. Vamos agradecer também ao Zinho, né? Linha Todo Churrasco, uma empresa de São Paulo que está entrando forte aqui no Rio Grande do Sul, através da Voz do Churrasco e de vários parceiros. É o Capitão, a melhor farofa do Brasil, farofa de comer de colher, comida de verdade na sua mesa. Temos Frigorífico Borrússia, frigorífico de suínos feitos pela nossa gente. Um abraço, Fabiano, um abraço, Toy, um abraço, Olegário, lá o pessoal da Borrússia. Temos também o Eli Couros, melhor em artigos em couros. Temos o da Clínica de Pé, lá do Dr. Lucas também, para comer carne e ter uma boa... Asiana, o melhor restaurante asiático do sul do Brasil. Pra comer carne tem que ter dente, É é isso que isso ele aí. queria falar. Facas Colma, lá do nosso amigo Dom Casselaime, e Marcelo Bolinha, referência em carnes e linguiças artesanais, para fechar aí. Ícaro, como é que o pessoal te encontra na rede social? Nas redes sociais. Eu acabei de mudar todas as redes, né? O pessoal do Isso é marketing. importante eles falarem, então, O pessoal hein? do marketing mandou, né? Então agora é chef com CHEF. Então, né? Chef mudo, Ícaro.
Então, chefe Então eu Ícaro. escrevi Chefe certo na Ícaro. cartinha. Está Olha aí. Ah, Eu mudei. muito bom. Era chefe underline Ícaro Conceição, depois mudou pra Ícaro Conceição, agora é chefe Ícaro. Então, Ícaro. de novo, tô sempre. São testes, né? Tô Tá tudo sempre, certo. tô sempre testando pra Chefe ter Ícaro é mais engajamento. fácil. É, eu também Mas acho. daí, Eu tem que escrevi. mudar, mas daí tem que mudar em todas as redes, né? Faz Vamos lá. parte. Pessoal, a gente queria agradecer o tempo de vocês por mais um baita podcast, mais uma baita aula de vida, de empreendedorismo desse esse amigo nosso aí que agora daqui a um pouco vai estar no outro lado do mundo, mas quando ele estiver em Porto Alegre, vai ser um prazer enorme te receber, Vou estar sempre ouvir aí. tuas histórias, porque elas são inspiradoras. Te sigo nas redes, gosto do teu E trabalho. tu sabe que eu não tomo chimarrão, né? Eu tomo muito pouco. Então É? isso aqui vai ser usado pra outras coisas. Eu já fiz um arroz com erva mate e uma sobremesa tipo matcha, né? Então pra servir. Marca bom. a gente quando você fizer isso. Fazer um tiramisu de erva mate. Marca a gente. Bernese de erva mate eu já fiz, fica top. Esse aí foi o Alex Atala, né? Nos anos 90. Bacana. Então você- Boa referência. Quando fizer, por favor, nos marque. E se você mudar de plano também, que fica combinado Não, de é, avisar pode a vir gente, de novo, não de tem marcar problema. a gente ali, tá? Nos stories, Sim, caso você sim. mudar. Semana que vem mudou alguma coisa. Olha o pessoal da Voz Churrasco que assistiu, olha só, vai. A casa é tua. Agora eu sabe fico que no das- Brasil, tá sempre Mas tá tudo mudando. certo. Ícaro, a casa é sua, seja sempre muito bem-vindo. É sempre um prazer ter você aqui e te ouvir. E pra você que ficou aqui até agora, um grande abraço e Até até o o próximo. próximo.